Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, para a gente poder estar aqui estudando a palavra do Senhor. Nós vamos estar dando início, Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 18 de Lucas. Eu peço perdão aos irmãos aí, que esse final de semana a gente não pôde estar fazendo. Mas graças a Deus hoje a gente pode estar fazendo e a gente vai fazer e vai enviar, para que todos possam estar acompanhando, tá bom? Deus abençoe. Deus possa estar abençoando vocês e falando com vocês poderosamente. Nós vamos estar orando, pedindo a direção do Espírito Santo, como sempre, para que Ele possa estar ministrando em nosso coração. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Na Tua presença. Na Tua presença. Porque queremos, Senhor. Porque queremos, Senhor. Conhecer mais de Ti. Conhecer mais de Ti. Esse é o desejo. Esse é o desejo. Do meu coração. Do meu coração. De conhecer. De conhecer. De ter intimidade. De ter intimidade. Falar contigo. Falar contigo. E ouvir. E ouvir. Quando o Senhor falar comigo. Pai querido, Pai amado. Pai querido, Pai amado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Pela minha família. Pela minha família. E todos aqueles que estão ao meu redor. E todos aqueles que estão ao meu redor. Que eu vejo, Senhor. Que eu vejo, Senhor. O Senhor abençoando a cada um. O Senhor abençoando a cada um. Falando com cada um. Falando com cada um. E dando a direção a cada um. E dando a direção a cada um. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Pela minha família. Pela minha família. E por tudo que o Senhor tem me dado. E por tudo que o Senhor tem me dado. Pai, eu quero te pedir, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor. Perdão. Porque eu sei, Senhor. O quanto eu sou pecador e falha. E eu fico olhando, Senhor. E fico constrangido. Com o teu amor. E com a tua fidelidade. Conosco, Senhor. Que somos maus. Que somos infiéis. Que te traímos. Que te negamos. Ô Senhor. Como tu és lindo. Poderoso e maravilhoso. Por isso, Pai. Eu quero te conhecer. Porque o Senhor. Para mim. É como uma pedra. Mais preciosa. Que existe. A qual. Ninguém consegue. Entender. Porque os teus pensamentos. Vai muito além do nosso. Por isso, Senhor. Somos diante de Ti. Até insignificantes. Mas o Senhor nos criou para um propósito. E o Senhor tem para nós algo muito grande. O qual nós não percebemos. E muitas vezes não conseguimos entender. Mas eu sei, Senhor, que o teu propósito se cumprirá na minha vida. Porque eu estou me dispondo, Senhor. Eu quero me aprofundar em te conhecer, em ser teu amigo, em te chamar de papai e saber, Senhor, que tu estás ao meu lado em todo o tempo, falando comigo, me ajudando, me direcionando. Por isso eu te agradeço, Senhor. Tem muitos motivos para te agradecer. Mas o maior motivo pelo qual eu te agradeço é por me dar a oportunidade de te conhecer e saber que o Senhor é Senhor, Deus e ao mesmo tempo é o meu Senhor. Pai. Oh, glórias a Ti, Senhor.
Oh, glórias a ti, Senhor. Como tu és poderoso e glorioso. Como tu és poderoso e glorioso. Sejas tu, Senhor, Sejas tu, Senhor, aquele que ministra em cada coração. aquele que ministra em cada coração. A cada uma pessoa que vai ouvir essa A mensagem, cada uma pessoa que vai ouvir essa mensagem. esse estudo bíblico, Esse estudo que bíblico. o Senhor possa falar ao coração deles Que o Senhor possa falar ao coração e deles. revelar E revelar a tua perfeita a vontade tua perfeita vontade. no mais íntimo do teu povo, Na mais íntima do teu povo. para que eles possam Para que eles possam entender a tua palavra entender a tua palavra. e praticar a tua palavra. E praticar a tua palavra. Só quando o Senhor, Só quando o Senhor, amigo e amado Espírito Santo, amigo e amado Espírito Santo, entra entra ao favor ao favor daqueles que necessitam. daqueles que necessitam. Se não for pela tua graça Se não for pela tua graça e misericórdia, e misericórdia, amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, muitos de nós muitos de nós não sobreviveriam, não sobreviveríamos, porque o Senhor porque o Senhor tem para nós tem para nós o melhor, o melhor. ainda Ainda que somos traidores, que somos traidores, te negamos, te negamos, somos maus, somos maus, mesmo assim, mesmo assim, o Senhor nos amou o Senhor nos amou e nos ama e nos ama de uma forma incondicional. de uma forma incondicional. E eu sou grato a Ti eternamente, Senhor, E eu sou grata a Ti eternamente, Senhor, por todos os Teus por feitos todos os Teus feitos e por quem Tu e és. por quem Tu és. Me ajuda, Senhor, Me ajuda, Senhor, a Te conhecer a Te conhecer um pouco um mais. pouco mais. Revela a Tua palavra, Revela a Tua palavra, amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, no meu coração, no meu coração, para que eu possa para que eu possa entender essa palavra entender essa palavra e assim assim poder poder transformar transformar e ser transformado e ser transformado através dela. através dela. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, que o Teu Espírito que Teu Espírito venha estender venha estender sobre toda a terra, sobre toda a terra. assim como o Senhor diz, Assim como o Senhor diz, que o Teu reino, que o Teu reino, que o Teu reino que o Teu reino na terra na terra venha crescer venha crescer a cada dia, a cada dia, assim como está assim como está no céu. no céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sou grato a Ti. Sou grata a Ti. Muito obrigado Muito obrigada pela Tua graça, Pela- pelo Teu perdão pela Tua graça, pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia. e pela Tua E misericórdia. que o Senhor E que o Senhor possa possa estar nos direcionando, estar nos direcionando, ministrando em nosso coração, ministrando em nossos corações, de acordo com Teu querer, de acordo com o Teu querer, para que nós venhamos fazer a Tua vontade. para que nós venhamos fazer a Tua vontade. Assim eu clamo e peço a Ti, Assim eu clamo e peço a Ti, que as Tuas que palavras as Tuas palavras fiquem gravadas no meu coração fiquem gravadas no meu coração e que eu nunca mais e que eu nunca mais venha esquecer delas. venha esquecer delas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos estar dando início em leitura, então. Vamos estar passando aí o capítulo de Lucas, né? Lucas 18. Vai começar do começo aqui do número 1. Lucas 18, versículo 1. Nós vamos estar lendo agora. Pode ler, filha. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Lê o título, né? A parábola da viúva persistente. A parábola da viúva persistente. Amém? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está aborrecendo
me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Que clamam a ele dia e noite. Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Tá bom. Amém. Aqui nós vemos, é algo muito importante, é algo que a gente tem que aqui tá baseado nessa palavra. É algo que a gente tem que trazer mesmo para nossa vida, né? A parábola da viúva persistente, ou seja, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para que mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Tá vendo? Aqui quando ele fala aqui, ele já tá falando, ó, se a gente perceber, né? Olha aqui que ele fala já no começo. Para que eles orem sempre e nunca venham desanimar, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque isso rege a vida de uma pessoa que aceita Jesus, né? Ele tem que ter esse currículo, né? Porque nem sempre ele vai querer orar, nem sempre ele vai ter vontade de orar, né? E aí acontece que muitas vezes está cansado, muitas vezes chegou tarde, muitas vezes é isso, aquilo outro. E várias coisas, às vezes, tentam impedir você de orar. E o inimigo, ele adora isso, ele começa a colocar pedras para você tropeçar, para que você não chegue no horário, para que você não esteja cansado. Ele vai fazer o possível e o impossível para você não ler a palavra de Deus. E nem orar. Por quê? Porque quando você ora, você fala com Deus. E quando você fala com Deus, alguma coisa vai acontecer. E tudo que acontecer quando você ora vai prejudicar ele. Vai prejudicar o reino dele. Porque tudo que Deus faz para ele é consequência ruim, né? Então, nós vemos aqui já Jesus falando para eles, para os discípulos, né? Jesus está falando para os discípulos, ó, vocês não podem parar de orar, vocês não podem desanimar. E hoje infelizmente a gente vê que tem muitas pessoas que não oram, a gente vê que tem muitas pessoas que nem sabem como orar, né? Essa é a grande verdade. Tem pessoas que vão para um canto e não sabem orar. Se você mandar ele orar 5 minutos, ele não sabe orar 5 minutos. Por quê? Porque não aprendeu, porque às vezes está na igreja 10, 15 anos, não ora 5 minutos. Não ora 10 minutos, não fala com Deus 5 minutos, não consegue. Por quê? Não tem palavras para falar para Deus. E aqui a gente tem que ter muita sabedoria, porque na verdade quem dá essas palavras não somos nós, é o Espírito Santo, né? Por isso que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em todas as situações. E quando a gente vê aqui Jesus falando para eles, não desanime. Não desanime. Por quê? Porque vai chegar um tempo onde o cristão ele vai orando, vai buscando, vai orando, vai buscando, mas tem uma hora que começa a pesar as coisas, né? Tem uma hora que ele não está bem espiritualmente, vem o dia mal, e aí ele começa a vacilar na fé, ele começa a vacilar na busca com Deus, né? Na intimidade com Deus. E quando isso começa a acontecer, ele começa a enfraquecer automaticamente espiritualmente, né? Aí ele já não tem mais vontade de orar, aí ele já não entra mais no quarto para orar, aí ele vai ficar dependendo de pessoas para poder orar, né? Sempre ele está querendo orar com alguém, ou busca alguém para orar, porque ele sozinho ele não consegue, né? Mas a Bíblia ela está falando que nós temos que persistir, nós temos que insistir em orar. Então, eu geralmente, às vezes acontece comigo, né? Às vezes eu chego cansado do serviço e
E às vezes dá vontade de falar assim, poxa, eu não vou orar só 10 minutos, não vou orar 1 hora não. Vou orar só 20 minutos, não vou orar 1 hora não. Mas aí quando a gente entra na presença de Deus e começa a clamar ao Senhor, a presença de Deus ela vem preenchendo o nosso coração, nossa alma, nos fortalecendo, nos dando direção. Por isso que Jesus ele enfatiza aqui, você nunca pode desanimar, nunca. Ele não está falando você não pode desanimar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele falou não, é nunca, nunca. Por quê? Porque a vida do cristão ela é regida através da oração, né? Da comunhão com Deus, né? Se você não tem comunhão com Deus, você não tem vida cristã. Você vive uma religião, né? Você vai para a igreja para cumprir para ser religioso, para cumprir religiosidade, né? Agora, quando você tem uma vida de oração, você começa a crescer cada dia, você começa a ter vários tipos de experiência, né? Você tem mais sabedoria. O Espírito Santo ele vai te capacitando e você vai ficando cheio do Espírito Santo e ali você vai sendo revelado, as palavras vai sendo reveladas ao seu coração, Deus vai falando contigo, você vai entendendo, né? Tem coisas muito sugoi, né, que Deus pode fazer. Então, tudo depende de nós, né? De não nos esmorecer, não nos desanimar. A cada um de nós vai chegar o dia mal, vai chegar o dia que a gente vai falar, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não quero orar, hoje eu não quero ir no culto. Amado, isso aí é normal na vida do cristão, não é nem um bicho de 7 cabeças, mas olha o que Jesus está falando aqui, né? Eu tenho comigo uma coisa, que quando tudo coopera para mim não chegar na igreja, aí que eu quero ir, porque eu sei que nesse dia eu vou ganhar alguma coisa, ou Deus vai falar alguma coisa, algo vai acontecer na minha vida. Porque quando o inimigo trabalha para você não chegar na igreja, você pode ter certeza que é o dia que você vai receber uma bênção muito grande de Deus. Tá bom? Eu tenho isso no meu coração, que você guarde também. E quando bater aquele desânimo, aquele cansaço, que você fala, não quero ir para a igreja, você lembra disso, né? Fala, não, eu vou para a igreja porque hoje eu sei que é um dia de eu receber minha bênção e o inimigo não quer que eu vá. Porque ele trabalha dessa forma. Então ele fala para que a gente deve orar sempre e nunca esmorecer. Tá bom? Pode prosseguir. Depois ele fala aqui da viúva, né? A viúva, ela tinha uma causa e ela queria que essa causa fosse resolvida. Só que o juiz não queria resolver a casa dela, né? O juiz não estava nem aí para ela. Aí ela começou a insistir com o juiz, ela começou a insistir. Aí quando ela insistiu com o juiz falou assim, nossa, essa mulher, eu tenho que fazer isso para ela, porque senão ela continua me enchendo o saco, né? Então, quando Deus fala da persistência, é isso que ele está falando, né? Você não pode desistir na primeira. Você orou uma vez, você não viu a resposta, ora de novo. Você não viu a resposta, ora de novo. Se não viu a resposta, ora de novo. Até que a resposta vem, porque aí o Espírito Santo de Deus está trabalhando na nossa fé. Nós estamos aprendendo a crescer, estamos aprendendo, né? Assim como a viúva, né? Assim como a viúva persistiu e ela venceu. A gente costumava dizer que venceu pelo cansaço, né? O juiz. Que ela falou assim, o juiz falou assim, não aguento mais essa mulher, deixa eu dar a causa dela ganha, porque senão ela vai vir me encher o saco. E é assim que a gente tem que fazer. Persistir, insistir e ir até o final, né? Porque com certeza depois que a graça de Deus vem, né? Depois que você começa a orar ali, que o Espírito Santo de Deus vem, depois você não quer nem sair mais. Aí depois quem não quer sair é você, né? E ela pedia para ele, né? Faça-me justiça, juiz, faça-me justiça.
Assim Deus está falando, nunca desista de orar, nunca desista de ir para a igreja, nunca desista de fazer a vontade de Deus, né? Próximo. Entendeu a parábola da viúva? Uhum. E aqui no final ele fala também, né, a respeito da fé, né? Aí o que ele diz aqui, amado? Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele está fazendo uma pergunta, né? Ele usou Lucas aqui para fazer uma pergunta, né? Será que quando eu vier vai haver fé na terra? Nós temos que ficar muito esperto com a nossa fé. Nós temos que estar cuidando da nossa fé. Nós temos que estar fortalecendo a nossa fé dia após dia para que ela possa ser alimentada pelo poder do Espírito Santo, pela presença de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E toda vez que nós muitas vezes estamos fracos, a primeira coisa que cai em nós é a fé, mano. Toda vez que nós estamos desanimados, a primeira coisa que bate de frente com nós é a nossa fé. A nossa fé ela começa a declinar. Nós começamos já a não crer em Deus. Nós começamos já a vacilar, já achamos que Deus não é aquele Deus tão poderoso, né? Às vezes nós achamos que Deus não vai cumprir aquilo que está escrito. A gente começa a duvidar de Deus, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aí é uma grande deficiência. Quando você não começa mais a crer na palavra de Deus, já é uma grande deficiência que você está desanimando, que você está sem fé e que você pode cair a qualquer momento. Amém? Então a gente tem que ficar bem esperto. A parábola Do fariseu e do publicano. Isso. Continua. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram... Lê de novo. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Olha só. Eles confiavam em sua própria Justiça. e não na justiça de Deus, né? E como ele confiava na justiça dele, ele começou a desprezar os outros. Aí Jesus vai contar essa parábola. Vai, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o Tá bom, até aí. O que você achou da oração desse fariseu? Quem é o fariseu? É aqueles que conheciam a palavra, mas usava contra. Hã? Aqueles que conheciam a palavra, mas usava contra. É. Fariseu eram os religiosos, né? Que ele ouvia as palavras, mas usava para contra Jesus, né? Mas e aqui nesse caso aqui? Qual foi a pergunta que eu te fiz? O que eu achei da oração? O que você achou da oração dele? Aqui tá falando que 2 homens subiu no templo, aí ele vai orar. Aí o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como outros homens, ladrão, corrupto, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Você acha que essa oração está certa?
Acho não. Não. Não? Por que você acha que está errada essa oração? O que você acha que está errado? 2 homens subiram no templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Lembrando que o fariseu era aquele que era religioso e perseguia Jesus. Olha só como que ele orou, né? Ele conhece a Bíblia, mas olha só o jeito que ele orou, né? Colocou-se em pé e orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúltero, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Você acha que está errado ou está certo essa oração? Você falou que está errado. Por que está errado? Porque quando você se coloca diante de Deus, olha só o que ele falou aqui, ó. Ele orava em pé, no íntimo. Deus, eu te agradeço. Até aí tá bom, né? Tá agradecendo a Deus. Agora, ó por que ele tá agradecendo a Deus. Porque não sou como os outros homens. Ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como este publicano. Quer dizer, o publicano estava do lado dele. O cara ia orar junto com ele. Subiu 2 homens, ele e o publicano. O cara estava do lado dele. E ele falou que ele não era igual a ele. Ele está orando, está agradecendo a Deus e falou assim, obrigado porque eu não sou igual esse publicano que está aqui do lado, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Ou seja, se eu olhar na oração dele, ele não tem pecado. Não é verdade? Olha o que ele falou. Ele é um santo, né? Mais santo do que o santo, né? Olha o que ele fala. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Olha só, ele é diferente. Ele é o cara, né? Ele é melhor que todo mundo, né? Ele é o especial e todo mundo não presta, né? Aí ele põe, ó, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. O cara tava do lado dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Quanto eu ganho? Rapaz, se eu sou publicano e esse cara ora desse jeito, só Deus pra me segurar, pra mim não ir na orelha dele. Ainda falou assim, vou orar como se fosse ele, né? O fariseu, você é o publicano. Fala, nossa, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual aos outros homens, corrupto, ladrão, né? Adúlteros. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu sou o cara, né? Mas eu não sou igual a esse aqui desse lado, não. Essa menina que veio orar aqui comigo aqui, ainda bem que eu não sou igual a ela. E eu vou na orelha. Ainda bem que eu não sou igual a ela. Ainda bem que eu sou melhor do que ela. Você acha que essa oração tá certa? Quem era ele? Quem era ele? Fariseu. Só dele ser fariseu, ele já era pecador.
E como é que ele é santo? Ele perseguia Jesus. Ele não cria em Jesus. Ele cria na palavra, mas não cria em Jesus. E ele estudava a palavra, mas ele praticava a palavra do jeito dele. Ele achava do jeito dele. Não do jeito que a palavra é. Ele mudava. Ele adaptava o que ele queria com a palavra, né? Agora vê a oração do publicano. 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha que diferença. Que diferença. O que ele falou? Lê de novo. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o que o outro falou? Ainda bem que eu não sou igual a esse publicano. Falou que ele não era pecador, né? E ele era mais pecador que o publicano, né? Então toda vez que a gente for orar e a gente chegar diante de Deus, a gente precisa reconhecer quem nós somos, né? Por isso que toda vez que a gente começa a orar, você não vê que eu peço perdão a Deus? Por quê? Porque eu orei de manhã, orei à tarde, mas eu sei que dali pra cá eu já posso ter cometido algum pecado contra Deus. Eu já posso ter feito alguma coisa errada contra Deus, né? Então eu tenho que chegar e tenho que pedir perdão, pedir pela misericórdia de Deus, né? Igual ele, ó. Ó, que ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, olha só o que Deus disse. Agora é Deus falando, vai. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Sabe o que é justificado? O que é justificado? Ele foi justificado pela oração dele. A oração dele foi justa, né? Justa. Então ele foi justificado. O que é justificado? Perdoado, né? Com certeza ele foi perdoado para casa e o outro não. O outro saiu com mais pecado ainda, né? Continua. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Tá vendo? Ele estava se exaltando e humilhando o pobre do publicano. Então, toda vez que a gente entrar na presença de Deus, a gente tem que aprender a orar, né? E orar sempre reconhecendo quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos maus, somos pecadores, somos falhos, nós erramos. Jesus e as crianças. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Eu digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Muito interessante isso aqui, né? O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixe vir a mim as criancinhas, não a impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Ou seja, Deus, quando Ele olha para nós, Ele nos vê como criança, né? E criança, ela é inocente. Criança, ela não julga. Criança, ela não guarda mágoa no coração. Ela não guarda rancor. Ela não guarda ódio. Quase pura. Né? A criança, ela é tão pura. Tão pura. A criança, ela é pura. Bom, depende, né? Nos dias de hoje, as crianças hoje já estão
bem saidinha. Então ela chega aí com 3, 4 anos, ela já tá muito maliciosa, né? Mas as crianças de antigamente, elas eram puras, né? Até uns 3, 4 anos elas são puras, né? E nós vemos aqui que Deus, ele fala, não, deixa vir a minhas criancinhas, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Ou seja, somente se você não se tornar uma criança, você não vai entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, vocês têm que ser uma criança, você tem que tornar-se uma criança, semelhante a uma criança. E ele está falando no sentido de pensamento, de ações, de atitudes, né? Você vê uma criança, por exemplo, o pai bate na criança, ela é bebê, não estou falando grandinha, bebê, né? Ele bate no bebê, o bebê chora, mas daqui a pouco ele grita e estende a mão para quem? Você está batendo nele e ele quer vir pro seu colo, né? Se fosse nós, se fosse você, quando alguém dá um tapa no você, eu não lembro se eu já dei algum tapa em você. Já? Não lembro. Mas se alguém bate em você, qual seria a sua reação? Você ia agir como uma criança ou você ia sair resmungando, braba, nervosa, já fica... Você não quer conversar com a pessoa? Não é assim a nossa reação? Por quê? Porque nós somos maus, né? Nós não somos como criança, nós não temos um coração puro. Nosso coração é corrompido, né? Muitas vezes nós deixamos nosso coração corromper. Por quê? Porque acontece uma coisa dessa. Se fosse uma criança, ela não ia revidar, não ia não, mas nós não. Nós queremos revidar, queremos descontar de tudo quanto é jeito, é ou não é? Por quê? Porque nós perdemos essa ingenuidade, né? Nós perdemos isso, né? Porque a gente vai crescendo e a gente começa a ter malícia, a gente começa a querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós achamos que só nós estamos certos e os outros tá tudo errado, né? E várias outras coisas nesse sentido, né? Agora a criança não. A criança, ela não julga ninguém. Ela não julga ninguém. Tanto é que se passar tem um bebezinho, ela é tão inocente, tem um bebezinho ali na rua, sozinho. Se passar um ladrão lá, ela dá o braço, o ladrão querer pegar ela no colo, ela vai pro colo do ladrão. Não é? Se o assassino, o cara matou 10 pessoas, se o assassino estender a mão pra ela, brincar com ela, ela vai pro colo do assassino. Não é? Por quê? Porque ela não sabe, ela não tem noção das coisas, né? Ela não consegue julgar isso ainda, né? Então ela é pura, ela é inocente, ela vai por ir, né? Ela não tem essa maldade no coração, não tem esse pensamento de julgamento no coração. Não é uma criança que mente, né? Então tudo isso conta, né? Agora, vamos supor, se você sabe que o cara tava preso, que era bandido, aí o cara passa aqui na frente, o que você vai fazer? Sai correndo. Não é? Por quê? Porque você tem medo, agora você já tá consciente, agora você já entende, né? Então você tem medo daquela pessoa. Então se aquela pessoa dá o braço ou te chamar, você vai correr dela, você não vai querer ir, né? Mas se você coloca um bebê lá e ele chamar o bebê vai. Se ele brincar com o bebezinho vai. Por quê? Porque ele é inocente, né? É puro, não tem pecado. A mente dele não é corrompida ainda, né? Por isso que Jesus fala que você tem que aceitar o evangelho como se fosse uma criança. Entendeu? Porque o reino de Deus são para as crianças.
Então, por isso que a gente busca. Você vai ver sempre a gente bater nessa tecla. Sempre a gente está buscando orar, jejuar. Sempre a gente está buscando perdão dos pecados, não é? Sempre a gente está pedindo perdão. Por quê? Porque o desejo nosso é ser inocente como uma criança. Não ter maldade no coração, amar as pessoas, ter respeito por elas, né? Então esse é o desejo do nosso coração, e Deus ele está destacando bem, ó, que o reino de Deus pertence aos que são como uma criança. Essas crianças, semelhante a essas crianças, né? Então nós precisamos ser criança. Nós precisamos ter um coração inocente. Você já viu uma pessoa assim, já chegou alguma pessoa assim que você olha na pessoa e você já fala: essa pessoa aí não sei não, mano, não gostei dela não. Já aconteceu com você? Deve ter acontecido, mas eu não lembro não. Já aconteceu com você de você olhar pra pessoa assim e você falar assim: nossa, essa pessoa aí, ela vai ser ruim em tal coisa. Não vai nem passar de ano. Ou quando você vai jogar basquete, vôlei, né? Você tá ensaiando lá, né? Você vai jogar vôlei lá, sempre tem uns bons e sempre tem uns ruins, não é? A gente já julga só de ver, né? Às vezes você nem viu ele jogando bola, você já olha pra sua amiga e fala assim: isso daí parece que não joga nada. Não é assim? Então a gente tem que tomar cuidado com esse julgamento, né? Quando a gente está diante de Deus, a palavra do Senhor fala que da mesma forma que você está julgando, você será julgado, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, muito grande. Eu tenho muito medo de julgar as pessoas, né? Eu não gosto. Às vezes eu tenho minha opinião e eu fico calado. Eu peço para Deus tirar do meu coração certas coisas, né? Para que Deus coloque a verdade. Mas é sempre bom a gente estar orando, pedindo para Deus purificar e limpar nosso coração para que não entre essas coisas, né? Para que a gente possa ser usado por Deus, a gente tem que ter um coração de adorador. Entendeu? Por isso que ele deu essa parábola, né? Por isso que ele contou essa parábola. Jesus e o homem rico. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Tá bom, Té. Essa parábola é muito sugoi, né? A gente vê aqui que ele chama por Jesus, né? E ele fala: bom mestre. Aí Jesus olha pra ele e fala: quem que é bom? Não há ninguém bom. O único bom é Deus, né? Somente Deus. Aí ele falou assim: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Sabe o que é dar falso testemunho? Mentir. Não pode mentir. Pecado.
honra teu pai e a tua Mãe. E tudo isso, ó o que o rapaz respondeu, o homem rico. É homem ou jovem? Homem rico. A tudo, ele falou, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não furtarás, né? Aí Jesus fala para ele, né? Aí ele fala assim, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Aqui ele já está falando para Jesus, né? Falou assim, não, mas eu tenho obedecido todos esses mandamentos, eu faço tudo isso que você manda, tudo que está na Bíblia. Ou seja, ele conhecia a palavra, né? Aí ele falou, então você obedece tudo, né? Jesus perguntando para ele, né? Tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Né? Ele falando, eu obedeço, nunca falhei com a tua palavra, né? Aí no 22 ele fala assim, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus. Aqui a gente vê que Jesus conhecia ele mais do que ele se conhecia. Sabia que Jesus te conhece mais do que você se conhece? Sim, né? Ele sabe quantos fios de cabelo que eu tenho. Então, sabe até os fios de cabelo que você tem na cabeça. Cada um deles. Você sabe? Não. Aí Jesus olha para ele e fala assim, mas falta uma coisa. Por quê? Porque Jesus conhecia ele, Jesus sabia quem ele era. Né? Aí Jesus sabia também como que estava o coração dele. Porque quando ele perguntou para Jesus, bom mestre, lá na frente, né? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, é só você seguir os mandamentos. Aí ele fala, mas tudo isso tenho feito. Né? Tudo isso já tenho feito. Aí o que Jesus fala para ele? Mas uma coisa te falta. Né? Ele achou que ele era o cara, o cristão, né? Aí Jesus olha para ele e fala, mas uma coisa te falta. Aí o que Jesus disse para ele? Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Aí, ó. Qual que era a queda dele? Quê? Qual que era a fraqueza dele? Em quem que ele confiava? Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Olha o que Jesus fala para ele. E você terá um tesouro no céu. Né? Depois venha e siga-me. Por que Jesus falou isso para ele? Porque ele estava seguindo. Hã? Ele estava seguindo. Não. Por que Jesus falou para ele vender tudo? Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Ou seja, a Bíblia fala que ele é um homem rico. Que ele não pode servir a dois deuses. Aonde que estava o coração dele? No dinheiro. Nós não podemos servir a dois senhores, né? Dois deuses, né? Igual você falou. Tá vendo? Jesus viu que o coração dele, ele queria seguir Jesus, mas o coração dele não estava querendo seguir em Jesus mesmo. O coração dele era no dinheiro. Então Jesus falou para ele, falou assim, é? Então vai, vende o seu Deus
Porque o homem rico, ele tinha de tudo. Aí Jesus falou para ele o quê? Vai, vende tudo que você tem. Vende o seu Deus. Porque Jesus sabia que o coração dele não estava nisso aí. Ele estava falando, mas ele estava falando da boca para fora. Né? Ele não queria realmente a vida eterna. Por quê? Porque Jesus falou para ele: vai, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá o que no céu? Tesouro. Nos Céus. E o que a Bíblia fala sobre isso? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros no céu. Não é assim que Jesus fala? Então, Jesus está falando para ele, ó, você está juntando tesouro só aqui na terra, mas no céu você não tem nada. Se você quer ganhar um tesouro no céu, vende tudo que você tem. E vai passar a eternidade. Né? Sem nada. Vai passar a eternidade. Né? E o que ele respondeu? Aí Jesus falou, aí, depois que você vender tudo que você tem, você vem e me siga, né? Ouvindo isso, ele ficou muito Triste, porque era muito rico. Então, onde que estava o coração dele? No dinheiro. No dinheiro, na riqueza. Aí Jesus fez uma prova com ele. Jesus falou assim, Jesus não queria o dinheiro dele, né? Jesus só fez isso porque para mostrar para ele que o coração dele não estava em querer a vida eterna. O coração dele estava no Deus deste mundo, que é o Deus mamon, dinheiro, né? Então Jesus fala para ele, vendo-o Entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Por quê? Porque eles servem ao dinheiro. Porque ele serve ao dinheiro, porque o Deus dele é o dinheiro, porque ele acha que o dinheiro é acima de tudo, né? Continua, de fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que Deus está falando isso? Pode um rico entrar no céu? Pode, né? Um cara que é pobre, aí ele trabalhou, conquistou, ganhou seu dinheirinho, ficou milionário. Só não pode estar servindo a dinheiro. Né? Não importa se você tem dinheiro ou não. Importa se você aceita Jesus ou não aceita, né? O que implica não é você ter dinheiro ou não ter dinheiro. O que implica é você aceitar ou não aceitar Jesus, né? Se fosse por dinheiro, coitado de quem nasceu numa família rica. Então, né? Tem muita gente que tem riquezas, muita riqueza, mas reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi lá, se batizou nas águas, está indo para a igreja, está aprendendo e é rico, né? Então Deus não tem nada contra os ricos, né? Ele tem contra as pessoas que amam outros deuses. Isso aí chama idolatria. Ele idolatra o dinheiro, né? O dinheiro para ele é tudo, né? Então não pode servir a dois senhores. Continua. 26. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presença era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Tá vendo? É tudo pelos olhos da fé. Tudo pela fé. Respondeu Jesus: o que é impossível para os homens é possível para
Deus pode todas as coisas, né? Pedro lhe disse: nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filho, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Ou seja, ele está dizendo aqui, né? Tudo que você fez, né, de ter deixado sua família para me seguir, isso vai ter recompensa já aqui na terra mesmo, né? De você deixar pai, filho, mãe, irmão, mulher, né? Mulher, irmã, pai, filho, por causa do reino de Deus, né? Tem que ser por causa do reino. E olha só o que ele falou: deixará de receber na presente era, que é agora, né? E muitas vezes mais. E na era futura a vida eterna. Tá vendo? Ele falou que você vai receber muitas e muitas vezes mais, né? Ainda nessa terra, ainda nessa era. E na era futura, você receberá a vida eterna. Quem não quer isso, né? Continua. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. 31. Jesus chamou à parte 12 e os 12 e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele e o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estavam oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Né? Aqui Jesus está falando do que ia acontecer com ele, né? Jesus está falando do que ia acontecer com ele, que ele ia ter que morrer na cruz, né? Que ele ia ter que passar pela cruz, ia acontecer tudo aquilo com ele, né? E aqui tem algo interessante, né? Ele será entregue nas mãos dos gentios, que zombarão dele, insultarão, cuspirão nele, Que é isso? açoitarão. Hã? Que é isso? Que é isso o quê? Açoitarão. Açoitarão? Bater. Vão açoitar, né? Que chicote. É chicote com um pedaço de osso na ponta. Na hora que bate, entra assim na carne, assim, na hora que puxa, sai o pedaço. Foi assim com isso que Jesus apanhou. Esqueci até o nome. Agosar. Como é que é? Arroz. Esqueci o nome. Gozar? Como é que é? Esqueci. Azogar, uma coisa assim. Depois eu vejo. Arrozag. Era o nome do chicote, né?
Mais ou menos isso aí, eu não tenho certeza absoluta, mas é quase parecido. A Rosag. Acho que é a Rosag. O nome do chicote. Parece arroz. Hum? Parece arroz. Nele açoitarão, matarão, no terceiro dia ele ressuscitará, né? Aí os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto, e eles não sabiam o que ele estava falando. Nem eles estavam entendendo o que Jesus estava falando, né, da morte dele. Um mendigo cego recupera a visão. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam diante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Na verdade, aqui Jesus está falando a respeito da cegueira, né? Um mendigo que era cego, né? E ele recupera a visão, né? Esse cego de Jericó, além de ser mendigo, ele era cego. E ele aqui escuta, estava sentado à beira do caminho, né? Pedindo esmola. Com certeza Jesus já sabia que ele estava lá, né? Com certeza Jesus já sabia porque ele estava lá. Por que ele ia passar bem ali, né? Tinha um propósito na vida desse cego, né? Aí Jesus vem de lá pra cá, o cego tá lá sentado, mendigando. E houve a multidão passando por ele. Né? O cego lá sentado, mendigando à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí, olha só que interessante. Ele perguntou: O que está acontecendo? Aí alguém disse para ele, né? Jesus Nazareno está passando. Esse cego já tinha visto falar de Jesus já. Mas senão ele não teria gritado. Hã? Senão ele não teria gritado. Não, então, e olha o que ele disse: Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Como é que ele sabia que Jesus era filho de Davi, da descendência de Davi? Ele já tinha lido a Bíblia. Ele já conhecia Jesus. Alguém já tinha falado para ele. Só que ele nunca teve a oportunidade de estar com Jesus. E Jesus vai passando. E ele é cego, ele não enxerga nada. Aí ele vê aquele povão fazendo barulho e passando, conversando. Mas peraí, o que está acontecendo? Ele não enxerga nada. O que está acontecendo? É Jesus Nazareno que está passando. Então vou ser curado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo para de gritar. Você acha que ele vai te curar? Nossa, mesmo se eu tivesse sentado lá e não fosse cego, aquele monte de pessoa passasse por mim, eu nem ia entender. Né? Mas olha que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele continuou gritando. Então ele se pôs a gritar, né? E imagina como que ele tava gritando para aquela multidão tapar, né? Ia ficar sem voz. Imagina o quanto que ele gritou. É a oportunidade dele de enxergar e de andar, né? Parar de mendigar. Era a oportunidade da vida dele, né?
E aí ele começa a gritar desesperadamente. Eu imagino ele gritando desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele então se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam diante o repreendiam para que ficasse quieto, mas gritava ainda mais alto. Você já viu que quando você está buscando algo em Deus, né, sempre vai ter alguém para te jogar para baixo? Aí que você começa a fazer mais. Não é? Sempre vai ter alguém para te puxar o tapete, sempre vai existir alguém que vai falar assim: ah, não precisa fazer isso tudo não. Para que gritar? Para que orar tanto? Para que jejuar tanto? Para que buscar tanta santidade? Não precisa orar todo dia não. Não precisa ir para a igreja todo dia não. Vai só uma vez por semana. Não precisa ir sábado e domingo. Você vai no sábado, não precisa ir no domingo. Você vai no domingo, não precisa ir no sábado. Não é assim? Mas a Bíblia diz que ele continuou Gritando. ainda que a multidão falando para ele não ir, para ele não gritar, para ele ficar quieto. Para ele ficar quieto. Era a chance da vida dele, a oportunidade da vida dele de ser curado. Você acha que ele ia deixar passar? Aí ele gritou ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Né? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Digno de louvor. Né? E quando ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, o que aconteceu? Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Olha só, Jesus ouviu os gritos dele, os berros dele, o clamor dele. Isso te lembra alguma coisa? Não. Orar. Quando você ora, quem está ouvindo? Jesus. Quando você grita, quem está ouvindo? Jesus. Se você não grita e não ora, quem vai ouvir? Jesus está passando no meio da multidão. Jesus está curando um monte de gente. Se você não busca Ele, se você não grita Ele, se você não chama por Ele, ninguém vai ouvir. Ele não vai ouvir, né? Então, a oração é basicamente isso, né? A gente precisa orar, clamar, né? E falar com Deus. Esse é o princípio do começo de um cristão, né? Para mim falar: eu sou um cristão, a gente tem que viver isso aqui, senão a gente não é cristão, né? A gente é um religioso, é um fariseu, né? E quando Jesus ouviu ele gritar, Jesus fez o quê? Parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Agora imagina, por que Jesus perguntou para eles o que você quer que eu faça? Porque sabendo que ele era cego. Jesus olha para ele e vê que o homem é cego, né? Jesus já sabia que ele era cego. Então por que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Se Jesus está vendo que ele é cego, por que perguntar? Existe um porém por que Jesus perguntou, né? Qual é esse porém? Jesus perguntou para ele
Porque Jesus poderia perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Né? Aí ele respondeu. O que ele respondeu? Senhor, eu quero ver. Então. Porque ele poderia falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê muito dinheiro para mim ir num médico bom. Ele podia ter falado assim. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele poderia falar assim: eu quero que o Senhor me dê um carro bom, uma casa boa. Jesus queria saber onde estava o coração dele. Porque Jesus sonda o coração do homem, né? Então Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Respondeu-lhe Jesus: recupere a visão. A sua fé o curou. Viu? Jesus queria saber se ele tinha fé para ser curado. Porque nós somos curados através da fé. Da fé que nós temos. Né? E se a fé dele não tivesse em Jesus? Se a fé dele tivesse no médico? Não teria sido curado. Então, aí ele ia falar o que para Jesus? Senhor, me dá dinheiro para mim no médico, o melhor médico que tem. Né? Mas como ele conhecia Jesus, sabia que Jesus era o dono da cura, o que ele falou? Quero ver, quero ser curado. Ele tinha certeza absoluta que ele ia ser curado. A fé dele que ele ia ser curado salvou ele. E por isso que você vai ver na Bíblia, porque todas as obras que acontecem na nossa vida é através da fé. Se não for pela fé, né? Fé em Jesus. Se não for pela fé nele, a gente não faz nada. Ok? Aí o que aconteceu depois? Só o finalzinho aqui. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Viu? Ele seguiu Jesus. Ele seguiu. Ele não foi igual aqueles leprosos que foram curados, só voltou um. Ele não, ele foi curado, ele reconheceu e seguiu Jesus. E era do negócio... Era rival que você falou? Que era rival, alguma coisa assim? O que voltou? Ah, era o... É considerado o... Ai, como é que chama? Publicano, né? Publicano. Ele era publicano. Era um povo que não conversava com os judeus na época, né? Não, publicano é um samaritano. O que voltou era samaritano. É, samaritano. Samaritano era... Naquela época eles não conversavam com o judeu, né? Havia uma diferença entre eles. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse momento, por mais essa palavra, onde a gente vai ficar aí meditando, que o Espírito Santo esteja meditando no seu coração, para que a gente venha aprender e crescer cada dia mais, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos colocamos aqui para te agradecer por todo o ensino que o Senhor tem nos dado, abrindo a nossa mente e o nosso coração. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda, Senhor, nas minhas fragilidades. E eu peço a Ti, Senhor, que o Teu governo
venha reinar sobre a minha vida. Venha reinar sobre a minha vida. Que a tua presença Que a tua presença esteja sobre a minha vida esteja sobre a minha vida e sobre todo o meu coração. e sobre todo o meu coração. Enche-me com teu espírito. Enche-me com teu espírito. Guia-me segundo a tua vontade, Guia-me com tua vontade, para que teu nome para que teu nome seja engrandecido. seja engrandecido. Em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, eu coloco eu coloco a minha vida a minha vida nas tuas mãos, nas tuas mãos, para que o Senhor para que o Senhor possa nos tocar, possa nos tocar, nos curar nos curar, e nos libertar. nos libertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.